Olá, meus amigos do Jornal Digital Canela. Hoje estamos aqui então com a nossa coluna Giro Esportivo, falando um pouquinho do nosso esporte. E nesta quinta-feira, então, tivemos o Inter em campo aí pela Copa do Brasil. Mesmo desperdiçando três cobranças de pênaltis, conseguiu a classificação aí para a próxima fase da competição. Foi um jogo inicialmente meio complicado ali, principalmente no primeiro tempo, né? Apesar de duas grandes chances que o Inter teve, não conseguiu abrir o placar, né? E veio o segundo tempo ali, a conversa de vestiário, então ali o Roger deve ter puxado a orelha dos jogadores, foram para cima com tudo, né? Mas muitas chances desperdiçadas, os gols até vieram, né? 3-0, uma vitória que na verdade se esperava, né? Diante de um time mais fraco, né? O elenco do Inter é muito superior à equipe do Maracanã e a vitória era previsível, né? Mas a gente sabia que essas equipes aí sempre costumam impor alguma dificuldade. Mas o que impressiona é a quantidade de chances de gol perdida pelo Inter, né? Três pênaltis desperdiçados. Aliás, com relação aos pênaltis, eu tenho um pensamento sobre isso, né? O pênalti que é bem batido, o goleiro não consegue pegar, né? Então, para mim, o goleiro tem que tentar buscar aquele pênalti que é o mal batido, né? Quando o jogador ali vai bater, geralmente dá aquela esperadinha ali, quando o goleiro cai para um lado tentando adivinhar o canto, geralmente bate no outro ali e faz o gol, né? Mas então, o goleiro do Maracanã esperou até o último segundo ali para pular e tentar a defesa. E conseguiu em duas oportunidades ali. E na terceira, a bola acabou batendo na trave, né? Mas então a questão é essa aí. Não adianta pular antes ali, tem que pegar o pênalti aquele que é mal batido, aquele que é batido fraco, aquele que é batido no meio do gol. Então essas aí que são as possibilidades de pegar. Agora, pular antes ali para tentar defender, eu acho que uma vez ou outra vai funcionar, mas na grande maioria das vezes não vai funcionar. Então tem que procurar pegar o pênalti que é o mal batido. E o goleiro ali esperou então sempre até o último segundo, até a definição do jogador, e acabou fazendo ali duas grandes defesas, né? Quer dizer, a primeira nem foi tão grande assim, né? Foi uma facilidade incrível ali. Não dá nem para acreditar que o Alan Patrick bateu um pênalti daquela maneira, né? Mas, enfim, acabou não fazendo falta esses gols. Porém, contra adversários mais fortes aí, não dá para perder essas oportunidades, né? O Inter desperdiçou demais. Mas enfim, conseguiu a classificação, que era o objetivo, né? Seria muito importante ali, é uma premiação muito boa essa da Copa do Brasil e não dá para desperdiçar, né? Então, nessa próxima rodada aí, o foco agora é o Brasileirão, né? Tanto aí o Grêmio como o Inter tem jogos neste final de semana, né? O Inter então vai jogar fora de casa contra o Sport. Acredito então que o melhor seria poupar jogadores, né? Embora o Inter não está numa situação muito boa também no Brasileirão, né? Um pontinho ali da zona de rebaixamento, precisaria de uma vitória diante do Sport. Mas a gente sabe que pela a tendência aí é que o Inter não vai conseguir brigar por título nesse Brasileirão, muito difícil. Acho que no máximo ali vai conseguir então tentar almejar uma vaga novamente na Libertadores. Mas para isso ainda tem bastante rodada e tem tempo. Então acho que esse jogo contra o Sport aí não é o mais importante no momento. Claro que seria bom vencer, mas repito, não é o mais importante. Acho que o foco principal mesmo tem que ser o próximo jogo ali, que é pela Libertadores diante do Bahia, né? Um jogo que vai ser muito difícil, apesar de jogar em casa, né? Mas a gente sabe que vai ser um jogo bem difícil. Então acho que ali o Inter tem que concentrar suas energias nesse jogo. Até porque se conseguir a classificação na Libertadores ali, a gente sabe, próxima etapa também rende dinheiro, então, e é uma competição internacional ali, então que o Inter tem que se focar mais. Embora, repito, não está bem no Brasileirão, mas acho que depois ainda é possível recuperar. Até porque, como eu disse, dificilmente vai brigar por título, né? Acho bem improvável isso. E o Grêmio, então, vai jogar diante do Bahia, né? Joga em casa, ali recebe a equipe baiana, então, nesse domingo, um jogo que eu acredito que vai ser bem difícil para a equipe tricolor, né? Para a equipe do Grêmio aí, mesmo jogando em casa, mesmo jogando diante da sua torcida, mas vai ter que dar uma resposta, né? A eliminação aí na Copa do Brasil ainda está meio atravessada no torcedor, né? E a situação do Grêmio também na tabela não é nada boa, né? Vai precisar muito dessa vitória em casa. Então vai ter que se empenhar ao máximo aí para conseguir virar essa chave aí,
esquecer a eliminação na Copa do Brasil e focar agora no Brasileirão e também na Sul-Americana, que Sul-Americana é uma competição que está bem difícil a classificação, mas eu acho que o foco principal e o objetivo principal tem que ser o Brasileirão aí nesse momento, né? Nessa rodada aí. Técnico Mano Menezes aí tem muita coisa para corrigir, tem muitos ajustes para fazer e tem um adversário difícil pela frente. Mas o Grêmio aí tem um time, tem jogadores bons ali, só que a gente não sabe, não entende o porquê não estão rendendo, né? Mas isso cabe ao técnico Mano Menezes aí fazer esses ajustes e tentar buscar essa vitória aí. Então, meus amigos, isso só para lembrar, né? Hoje teremos a semifinal aí da nossa terceirona de futsal. Vão ser conhecidos ali então os finalistas da competição. Dois duelos importantes e expectativa de grandes jogos ali no ginásio Santa Marta. Rodada então abre com Bar do Tio Fredo e MB Esportes, né? E no jogo de fundo, galera da Estevão e Amigos do Espeto, né? São quatro equipes aí que são bem fortes, com jogadores qualificados. Qualquer uma delas tem condições aí de conquistar esse título, né? Então, expectativa aí de jogos importantes aí, de grandes duelos aí na noite dessa sexta-feira no ginásio Santa Marta. Quem puder comparecer aí, não perca essa oportunidade aí para ver grandes jogos. Então, meus amigos, o que tínhamos para hoje seria isso. Fiquem todos com Deus e tenham um excelente final de semana. Um abraço a todos.